E amanhã, o pré-candidato Donald Trump faz o primeiro evento de campanha com o vice, DJ Vance. E a gente vai agora direto para os Estados Unidos para conversar com o professor Maurício Moura, que trabalha na Universidade George Washington. Professor, muito bem-vindo ao CNN 360. Obrigada pela presença aqui. E eu já começo logo com uma pergunta, porque ontem, professor, a gente teve o primeiro discurso do Trump após o atentado. Inclusive, foi o discurso mais longo da história das convenções dos Estados Unidos, né? Gostaria de saber como o senhor avalia, então, primeiramente, esse discurso de 1h30. Boa tarde. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu tive a felicidade de estar lá na convenção, assisti o discurso de muito próximo, e eu posso compartilhar 3 pontos que para mim ficaram óbvios, né? O primeiro é que o discurso começou de uma maneira bastante diferente do tradicional do Trump. Ele tentou humanizar o atentado com ele, né? Eu achei que foi teve um engajamento emocional com a plateia bastante alto, né? No início do discurso, a largada foi muito boa. Depois ele passou a aderir à agenda e os temas que ele toda vez utiliza, os argumentos que ele sempre utiliza nos comícios e nos eventos que ele participa. Aí passou a ser o Donald Trump que a gente conhece e que a gente acompanha, né? Agora, é interessante dizer que ele falou muito pouco o nome do presidente Biden, muito pelo contrário, ele se referiu mais à atual administração, e isso, Débora, pelo que eu senti lá dos republicanos que estavam na convenção, já é uma percepção que eles já incorporaram a maior possibilidade de enfrentar a vice-presidente Kamala Harris e não o atual presidente Joe Biden na eleição. Olha, muito interessante esse ponto que o senhor traz, né? Porque, quer dizer, se ficar batendo na incapacidade, né, de acordo com eles, de Joe Biden, e aí você tem um substituto, né, um outro candidato, ou seja, se vai sair ou não, mas o fato a artilharia já foi recalculada, né, professor? E eu gostaria de saber também o que dá para esperar sobre esse primeiro evento de campanha, então, ao lado do agora anunciado novo vice, né, o J.D. Vance, que acontece amanhã, e também a simbologia do local escolhido, professor. Não, sobre a escolha do vice, eu queria fazer 2 pontos, obviamente que a simbologia é muito importante. O primeiro é que demonstra um alto grau de confiança da campanha do Trump em relação ao resultado, porque o perfil do senador por Ohio, tirando o fato que ele é muito mais jovem que o Donald Trump, ele é muito semelhante ao Donald Trump, ele defende as mesmas ideias, ele tem o mesmo discurso, ele foi eleito comprando a agenda Trump na sua plenitude, e ele teve voto onde o Trump teve voto. Então, ele traz muito pouco eleitoralmente, né? Geralmente você busca um vice que vai te complementar politicamente, eleitoralmente. Não foi o caso. E aí o segundo ponto é que claramente, e eu apurei isso lá na convenção, foi uma escolha de cunho pessoal, né? Porque o trumpismo hoje, principalmente o presidente Donald Trump, ele valoriza muito a fidelidade acima de tudo. Então, ele entendeu que o J.D. Vance ele vai ser um fiel assim escudeiro dele ao longo da campanha e do mandato. Mas é muito importante eles aparecerem os dois juntos, porque ficou claro no discurso do J.D. Vance que ele fez no dia anterior ao do Trump, que ele tem uma missão também. Apesar de ele potencialmente não trazer tanto voto, ele tem uma missão, que é ajudar o Trump nos estados-chave, né, nos estados que realmente vão decidir a eleição, principalmente o que eles chamam do Blue Wall, que é o Wisconsin, Pensilvânia e o Michigan. E ele, no discurso do vice-presidente, ele mencionou muito esses 3 estados e ele claramente vai ter essa missão de conseguir voto nesses locais. E qual seria o apelo dele para, eventualmente, conseguir ampliar essa votação de Trump ou da chapa, né, nesses locais? Tem alguma particularidade nele? Não, acho que quando ele se apresentou à nação, né, porque obviamente ele é conhecido em Ohio, ele tem uma história de uma origem mais humilde, morou em regiões que eram regiões que perderam muito com a desindustrialização dos Estados Unidos, inclusive é o segmento do eleitorado que o Trump tem mais ressonância, né, tem mais penetração. Então e obviamente o Trump é um cara de Nova York, um empresário que herdou uma fortuna, é muito diferente do perfil do J.D. Vance. Então ele traz um pouco essa pessoa que veio e que conhece os problemas dos americanos, porque ele viveu isso na história de vida dele. Dito isso, ele entrou na política com o discurso do Trump, com o trumpismo, então ele incorporou isso de maneira muito forte, né? Professor, eu sei que o senhor é bem familiarizado, né, com as pesquisas eleitorais. Eu queria saber como é que está o cenário aí nos Estados Unidos.
Bom, essa é uma grande pergunta, o que vai acontecer agora depois da convenção? Geralmente, depois da convenção, o candidato de um partido ou do outro costuma crescer um pouquinho nas pesquisas, né? O que a gente percebeu nas pesquisas é que assim, a gente tinha 6 estados-chave, né? Nevada, Geórgia, Arizona, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. O Trump estava ali, depois do debate, né? O debate foi muito ruim para o Biden, o Trump abriu uma vantagem fora da margem de erro em Nevada, Geórgia e Arizona. Nos estados do Blue Wall, né, do meio oeste, o Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, os resultados assim, estão dentro da margem de erro, com o Trump numericamente um pouquinho melhor, o Biden piorando um pouquinho. A grande questão agora é se entrar a Kamala Harris na disputa, e as pesquisas que colocam o nome da Kamala Harris, elas também são muito semelhantes estatisticamente, mas lembrando que é muito difícil exigir do entrevistado um cenário hipotético. Uma coisa é uma simulação do nome dela, outra coisa é se eventualmente ela entrar, aí o entrevistado, o eleitor, ele vai realmente pensar mais sobre a decisão de votar ou não nela. Então, os próximos dias vão ser muito importantes se realmente o Biden desistir, a gente tem um cenário novo aí de pesquisas, aí, principalmente nesses estados-chave, né? Exatamente, né? Porque eles esperam, os democratas ainda não oficializaram essa candidatura de Joe Biden, né? Não se sabe ainda se ele vai ser escolhido. Em termos de prazo, professor, só para quem quer acompanhar exatamente, qual que é o prazo limite para essa oficialização? Na verdade, tem 2 datas-chave, Débora. A primeira data é 7 de agosto, quando, na verdade, os delegados oficializam os nomes que vão estar na convenção, que aí é a segunda data-chave, que é 19 de agosto. Por isso tem uma pressão muito grande para que o presidente Joe Biden ele desista o mais rápido possível, mais longe do 7 de agosto possível. E eu acho que, assim, a minha visão aqui de Washington é que essa desistência está muito próxima, nunca teve tão próxima, porque ele está sofrendo uma pressão política, e uma pressão política pelo mesmo motivo que ele foi candidato em 2020, porque não é só a Casa Branca que preocupa os democratas, ter um candidato a presidente fraco pode interferir em eleições locais, para o Senado, para governos de Estado, para a Câmara. E justamente ele foi candidato porque na época, em 2020, o Bernie Sanders era considerado um candidato que ia complicar a vida dos democratas em outras eleições. Hoje em dia, a pressão política para isso. Ele está sofrendo uma pressão financeira, os doadores estão secando, né, as fontes de recurso, inclusive publicamente se manifestando sobre isso. Está sofrendo pressão das pesquisas, né, como eu te falei, as pesquisas depois do debate foram muito ruins para ele, né? E tá sofrendo, obviamente, a pressão da imprensa local. E lembrando que para os democratas, a imprensa tem um papel muito mais relevante, muito mais sensível do que os republicanos, né? Então, ele está sofrendo pressão de todos os lados. Eu acho muito difícil ele continuar nessas condições. É uma situação em que a gente vê o presidente em exercício definhando politicamente, pelo menos em relação à corrida eleitoral, né, professor? Muito obrigada. Nós conversamos com Maurício Moura, professor da Universidade George Washington. Muito obrigada, professor. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Débora.